Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Mauri Júnior e a gente vai dar continuidade exatamente de onde a gente parou no último vídeo. Só para lembrar, no vídeo passado a gente falou de mol. A gente viu que o mol ele é uma porção que tem uma quantidade de matéria definida igual a 6 vezes 10 elevado a 23. E a gente falou também que o mol tem um propósito. Ele converte da unidade U, que é uma unidade específica de átomos e moléculas, para a unidade gramas, que é a unidade que a gente trabalha dentro de um laboratório. Como é que funciona essa conversão? É exatamente isso que a gente vai fixar no vídeo de hoje. A gente vai fazer aqui alguns exercícios bem simples para você entender como é que é feita essa transformação e como a gente pode usá-la para resolver problemas de grandezas químicas dentro de um laboratório. No primeiro exemplo, ele quer que a gente calcule quantos mols de água há em 54 gramas da substância. Tá, para você entender o problema, vamos tentar visualizá-lo primeiro. Ele está falando que tem um recipiente e dentro desse recipiente a gente tem 54 gramas de água. E ele quer saber qual é o número de mols equivalente a essa massa no recipiente. Bem, e para saber quantos mols tem aí dentro, a gente tem que saber quanto é que é a massa de um mol. E para a gente chegar nessa massa, a gente vai precisar da massa molecular da água que foi dada no problema bem aqui, ó. Nesse caso, 18U. Ora, U não interessa para a gente, não é uma unidade que dá para trabalhar dentro de um laboratório, a gente sequer tem balança que meça em U. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai converter para a unidade grama, que é uma unidade mais conveniente. Como é que faz isso? A gente vai usar o mol. E o que é que o mol faz? Ele vai trocar a unidade U pela unidade grama. Então, está aqui, ó, foi feita a conversão. Agora, entenda, 18U é a massa de uma única molécula de água. 18 gramas é a massa de um mol de moléculas de água, ou seja, a massa molar da água é 18 gramas para cada mol. Tá, o que que eu estou dizendo aqui? Que se eu tivesse no recipiente 18 gramas, eu teria precisamente um mol da substância, que em quantidade é 6 vezes 10 a 23. Ora, mas essa relação aqui já é suficiente para a gente conseguir montar uma regra de 3 que resolva o problema. Veja, eu já sei que se eu tivesse 18 gramas da substância, eu teria um mol. Só que dentro do copo não tem 18 gramas, eu tenho 54 gramas. Ora, então 54 gramas equivale a quantos mols? Não sei, eu vou chamar de x porque a gente vai calcular agora. E pronto, está montada a regra de 3. Tá, mas você lembra como é que resolve uma regra de 3? É fácil. Primeiro você tem que ver se ela está organizada corretamente. Numa mesma coluna, você tem que ter a mesma grandeza e a mesma unidade, para você poder simplificar. Então, nesse caso, grama simplifica com grama e sobra só essa unidade aqui, que é a unidade da resposta. Agora, você vai multiplicar invertido. Lembra, o produto dos extremos numa regra de 3 é uma igualdade. Então, fica assim, ó, x vezes 18, que dá 18x, igual, aí agora são esses dois extremos aqui, ó, 54 vezes 1, que dá o próprio 54. Só que a gente não quer o 18x, a gente só quer o x. Aí o 18 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Pronto, 54 dividido por 18 dá 3 mols da substância água. O que isso quer dizer na prática? Que dentro desse recipiente, que tem 54 gramas, eu tenho precisamente 3 mols da substância água. Olha, só para fechar, nem precisava de regra de 3 para resolver essa questão, porque a massa molar ela segue uma proporção. Veja, logo no começo, a gente determinou pela massa molar que cada mol de água tem 18 gramas da substância. Olha, 54 gramas é o triplo da massa da substância, então eu vou ter o triplo de mol, ou seja, 3 mols.
Então dava para ter feito usando proporção, mas eu fiz por regra de 3, porque nem todo problema dá para fazer assim de cabeça, e vocês precisam se familiarizar com as regras de 3, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. No exercício 2, ele quer que a gente calcule qual a massa de alumínio presente em uma barra contendo 3 mols do metal puro. Então veja, esse problema aqui é o inverso do primeiro. No primeiro exemplo, ele deu para a gente a massa e pediu para a gente calcular qual era a quantidade em mol. Agora, ele está dando para a gente a quantidade em mol e quer que a gente determine a massa. Mas antes da gente tentar resolver, vamos tentar dar um panorama aqui geral do problema para ficar mais fácil da gente visualizá-lo. Ele está falando que tem uma barra de alumínio nessa quantidade aqui de 3 mols. E ele quer que a gente determine qual é a massa dessa barra, considerando essa quantidade de matéria. Olha só, esse tipo de problema num laboratório não existiria. Porque, ó, se você quer saber quanto é a massa de uma barra de metal, basta colocá-la numa balança. A balança te diz quanto é a massa sem problema nenhum. Mas esse problema aqui é teórico e ele quer que a gente use a quantidade em mol para a gente determinar a massa da barra sem uma balança. Mais uma coisa, esse problema aqui ele é bem facinho, porque ó, ele quer que você descubra quanto é a massa de 3 mols. Para a gente saber a massa de 3 mols, primeiro a gente vai precisar saber quanto é que é a massa de 1 mol. Se você sabe quanto é a massa de 1 mol, você sabe quanto é de 2, de 3 e assim por diante. Ou seja, de novo, a massa molar, ela é a chave para resolver esse tipo de problema. É porque é a massa molar que te dá a massa de um mol. E o nosso caminho para a massa molar começa bem aqui, ó, na massa de alumínio que foi dada no problema. Nesse caso, 27U. Mas U não interessa para a gente, não tem nem balança que meça em U, já falei aqui. Então, a gente tem que converter para grama. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o mol. E o mol, ele converte da unidade U para a unidade grama direto, sem rodeio. Com um detalhe. 27U é a massa de um único átomo de alumínio, 27 gramas é a massa de um mol de átomos de alumínio, ou seja, a massa molar desse átomo é 27 gramas para cada mol. Resumindo, a massa molar está dizendo que se eu tivesse 27 gramas do metal, eu teria o equivalente a 1 mol em quantidade de matéria. E ó, já dava para resolver de cabeça aqui fazendo proporção, porque ó, 27 gramas é a massa de 1 mol. Então, 3 mols, ou seja, 3 vezes mais quantidade de matéria, eu teria o triplo da massa. Mesmo assim, eu vou fazer usando regra 3 para ficar claro para todo mundo. Qual é o ponto de partida? Esse aqui, ó. Se eu tivesse 27 gramas, eu teria 1 mol. Ei, mas eu não tenho 1 mol nessa barra, eu tenho 3 mols. Então, quanto é a massa? Não sei, vamos chamar de x para a gente calcular. E, ó, mais uma vez, uma regra de 3. Como é que resolve uma regra de 3? Primeiro, você tem que ver se há compatibilidade de unidades. A unidade de cima tem que ser a mesma de baixo, para a gente poder simplificar e sobrar só uma unidade. Nesse caso, sobrou a grama. Agora é só multiplicar invertido. X vezes 1, que dá o próprio x, igual a 3 vezes 27, que dá 81. 81 o quê? Mol? Não, lógico que não. Eu cancelei os mols aqui na regra de 3. Sobrou quem? A grama. Então, está aqui a massa de 3 mols do átomo de alumínio é o equivalente a 81 gramas. Mais um problema resolvido usando a massa molar para facilitar a nossa vida. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, ele quer que a gente calcule quantas moléculas de CO2 estão presentes em 220 gramas do gás carbônico. Então, vamos organizar o problema direitinho para a gente ver como é que a gente vai proceder. Ele está falando que tem a substância gás carbônico, a quantidade é essa, 220 gramas, e ele quer que a gente determine qual é a quantidade de moléculas de CO2 presentes nessa massa. Bom, perceba que aqui é diferente. Até então, a gente estava trabalhando com o número de mols.
número de mols, quantidade de matéria. Aqui não, é número de moléculas. Você já vai ver onde é que está a diferença para esse tipo de problema. Agora vamos olhar aqui que ele deu de graça para a gente, ó, a massa molar do CO2. Nesse caso, 44 gramas para cada mol. O que isso quer dizer na prática? Que se eu tivesse 44 gramas dessa substância, eu teria 1 mol. Só que 1 mol, em quantidade, a gente já sabe, equivale a 6 vezes 10 a 23. Então, é esse número que interessa para a gente. Como ele quer o número de moléculas, a gente não vai usar o mol. A gente vai usar a quantidade de moléculas de 1 mol, que está bem aqui, 6 vezes 10 a 23. Agora, vamos organizar rapidinho a regra de 3. O que, que ele está dizendo? Que 44 gramas do CO2 é a massa de 1 mol, mas a gente não vai usá-lo, que em quantidade equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Essa é a quantidade de moléculas de CO2 que tem em 44 gramas. Ora, se em 44 gramas a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, então em 220 gramas, que é a massa da substância em questão, tem quantas moléculas? X. Deu para entender a montagem da regra de 3? Deu para entender por que que a gente não está usando mol como a gente estava usando até então? É porque aquele que é número de moléculas. Então a gente tem que trabalhar com número de moléculas. Tá, então vamos lá, vamos ver de novo como é que a gente vai proceder para resolver essa regra de 3. Primeiro, as unidades em cima e embaixo estão compatíveis? Estão, então a gente pode simplificá-las. Perceba que sobrou o número de moléculas, que é justamente a resposta. Agora, a gente vai multiplicar em x, tá? Vamos começar aqui, ó. X vezes 44 dá 44x, igual a 220 vezes 6 vezes 10 a 23. Agora, olha só, antes de continuar, eu vou fazer uma jogada matemática aqui, ó. Esse 220 é a mesma coisa que 22 vezes 10. É o mesmo número, só que eu desmembrei. Quer ver? 22 vezes 10 dá quanto? 220. Então, é o mesmo número. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Então, fica 220, que eu mudei para 22 vezes 10, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Continuando, o 44 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, está aqui a regra de 3 organizada. Agora você vai entender por que que eu transformei o 220 em 22. Dê uma olhada aqui embaixo, eu tenho 44, e o 44 é o dobro de 22. 22 vezes 2 dá 44, ou seja, eu posso simplificar esses dois, aí vai sobrar 2. Aí, ó, em cima tem o 6, que divide o 2 e sobra 3, ó. Então, ó, todos aqueles números complicados que apareceram, eu fui simplificando para facilitar o meu cálculo matemático. É extremamente importante que você adquira essa habilidade para resolver problemas de cálculo químico sem calculadora, porque na hora de uma prova não tem calculadora, você vai precisar fazer na mão. Então, sempre que você puder simplificar, simplifique os números para facilitar a parte matemática. Se ficou difícil de entender, volte um pouquinho o vídeo para você ver as simplificações que eu fiz direitinho e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, finalizando, fica x igual a 3, que sobrou lá de cima, aí ficou 10 vezes 10 a 23. Isso dá 10 a 24. Então, está aqui o resultado calculado da quantidade de moléculas de CO2 presentes em 220 gramas da substância. Isso dá precisamente 3 vezes 10 a 24 moléculas de gás carbônico. Deu para entender? Não é tão simples quanto os exemplos anteriores, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, ele quer que a gente determine quantos átomos de carbono tem em uma barra de grafite que tem 48 gramas de massa. Tá, então, de novo, vamos visualizar aqui. O problema está aqui a barra de grafite. Essa barra tem 48 gramas e ele quer que a gente determine quantos átomos compõem
essa barra aí? Primeira coisa, o grafite ele é feito exclusivamente por átomos de carbono. E o problema deu para a gente direto a massa molar do carbono. Ó, tá aqui, ó, é 12 gramas por mol. O que isso significa? Que se eu tivesse 12 gramas nessa barra, eu teria um mol de átomos de carbono. Mas veja, no problema, ele não quer a quantidade de matéria, ele nem fala em mol, ele quer o número de átomos. Se ele fala em número de átomos, a gente vai precisar usar o número de Avogadro, que é aquele número que dá a quantidade de moléculas ou de átomos para um mol. E a gente já sabe, já está manjado. O mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. Então, toda vez que ele perguntar em número de moléculas, número de átomos, ignore o número de mols e coloque o 6 vezes 10 a 23, que é o que interessa para a gente montar o problema. Então vamos organizar aqui a regra de 3. Ó, ele está dizendo para a gente que 12 gramas do grafite é a massa de um mol, que em quantidade tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E aí está montada a relação, ó. Se eu tivesse 12 gramas, eu teria 6 vezes 10 a 23, mas a barra tem 48 gramas. E aí, quantos átomos tem? Não sei, eu vou colocar x para a gente resolver. Dá para fazer de cabeça usando a proporção? Até dá, mas eu vou fazer por regra de 3 para não ficar dúvida para ninguém, tá bom? Dê uma olhada se as unidades estão compatíveis na mesma coluna. Estão? Então vamos cancelá-las. Grama simplifica com grama. Agora a gente vai multiplicar invertido. Ó, fica x vezes 12, que dá 12x, igual a 48 vezes 6 vezes 10 a 23. Pronto, está organizado. Então fica assim, x igual, o 12 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Pronto, está montado aí o cálculo só para eu começar a fazer as simplificações. A primeira simplificação que eu vou fazer está bem aqui, ó. O 48 dá para simplificar com 12, sobra 4. 4 vezes 6 dá 24. 24 e sobrou lá em cima o 10 a 23. Então, está aqui a quantidade de átomos de carbono presentes numa barra de 48 gramas do material. Só um detalhe, se fosse uma prova de marcar, essa resposta não seria aceitável, porque em questões de marcar, você tem que ter a resposta em notação científica. Então, ficaria 2,4 vezes 10 a 24. Coloque aqui nos comentários se você não sabe o que é notação científica. Se muita gente tiver em dúvida, eu vou e faço um vídeo mostrando para vocês o que é isso, tá bom? Deu para entender? Então vamos para o último exemplo. No último exemplo, ele quer que a gente calcule quantas moléculas de ácido sulfúrico a gente tem numa bateria de carro cuja massa diluída do ácido é de 490 gramas. Então vamos por partes. Está aqui a bateria. O problema está dizendo que ela tem 490 gramas do ácido sulfúrico aí dentro, tá? Não é a massa da bateria, é a massa só do ácido que está aí dentro. Então, o problema é saber quantas moléculas do ácido sulfúrico estão aí dentro desse material que tem 490 gramas desse ácido. Tá, vamos organizar aqui as informações. Ele já deu a massa do ácido aqui em cima, ó, é 98U, só que ele deu em U. Então, vamos dar um jeito de converter logo para grama. Como é que a gente faz isso? A gente usa o mol. O mol transforma de U para grama. Então, 98 gramas é a massa de um mol. Então, 98 gramas por mol é a massa molar desse ácido. Vamos agora fazer as relações matemáticas para a gente montar a regra de 3. Eu estou dizendo aqui, pela massa molar, que se eu tivesse 98 gramas do ácido, eu teria um mol. Só que ele não fala em mol no problema, ele fala em número de moléculas. Então, você tem que lembrar que o mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Pronto, já dá para a gente montar aqui a regra de 3. Ó, 98 gramas do ácido tem 6 vezes 10 a 23. Então, 490 gramas do ácido tem quantas moléculas? X. Pronto, está montada a regra de 3. Vamos começar a fazer aqui as simplificações. Então, a unidade em cima é a mesma de baixo? Beleza, então dá para simplificar. Agora, a gente vai fazer a multiplicação invertida. Ó.
x vezes 98 dá 98x, igual, aí fica 490 vezes 6 vezes 10 a 23. De novo, eu vou simplificar esses 490 só para facilitar na hora de fazer os cálculos. Você vai ver como é que vai ficar bem mais fácil. Então, fica 490, eu vou chamar de 49 vezes 10, vezes 6 vezes 10 a 23. Aí o 98 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Está aqui, ó. Agora sim, vamos facilitar aqui as simplificações. Eu não sei se você sabe, mas o 98 é o dobro de 49. Se é o dobro, sobra 2 na hora que eu for simplificar. O 2 fica no lugar de quem? Do 98, que é o maior dos dois valores. Aí, olha, tem o 6 aqui em cima, ó, que divide o 2. Então, 6 dividido com 2 que sobrou, sobra quanto? 3. Aí ficou fácil, ó, x igual o 3 que sobrou lá em cima, aí tem o 10 aqui e o 10 a 23, fazendo essa multiplicação, dá 10 a 24, ó. Então tá aí, ó, mais um problema de cálculo químico resolvido usando as ferramentas que a gente trabalhou na aula passada. A gente está dizendo aqui que se dentro da bateria tem 490 gramas do ácido sulfúrico, isso equivale a 3 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Olha, eu sei que para muita gente esses cálculos são um pouquinho complicados, mas eu recomendo que você volte o vídeo e tente fazer sozinho. Se tiver dúvida, assista de novo a parte que você travou lá. E se mesmo assim você não conseguir entender, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou tentar responder da forma mais didática possível. E se você quiser treinar, depois que dominar esses 5 exercícios que eu passei, aqui na descrição do vídeo eu coloquei um link para o Google Form. Tem um formulário lá com 5 questões que eu coloquei para vocês fazerem. Basta clicar aí no link da descrição que você vai ser levado direto para o formulário, tá bom? Na dúvida, a gente está por aqui. Até o próximo vídeo com a nossa última aula de grandezas químicas, tá bom? Fique com Deus. Tchau.